dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito de expressões binômias. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para dialogar comigo, para apresentar suas dúvidas, ou mesmo apresentar outras sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouquinho mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é tratar brevemente de algumas propriedades envolvendo o MDC de expressões binômias. O que eu quero dizer com isso é que o que nós iremos fazer é verificar mecanismos, propriedades e resultados que nos permitam calcular o MDC de expressões da forma a elevado a n mais ou menos b elevado a n, da expressão binômia, porque são binômio, onde o a e b são números naturais e o n é um natural ou o zero. E além disso, o MDC entre a e b obrigatoriamente é 1. Ou seja, eu vou calcular o MDC de expressões desse tipo, onde a b são coprimos naturais e o n em questão ou é um número natural ou é o zero. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. Para iniciar o nosso estudo, vamos dar uma olhada nessa primeira proposição. Então, o que eu tenho é o seguinte: é uma sequência de números naturais, com exceção do A0, porque ele vale zero. Essa sequência eu estou denotando por AN. O N é um índice que ou é natural ou é o zero. Então, eu tenho uma sequência de números naturais, tais que, para todo m maior ou igual a n, o AN, quando eu calculo o MDC entre esses dois valores, é a mesma coisa que calcular o MDC entre AN e AR, onde R é o resto da divisão euclidiana de m por n. Então, nessas condições, se eu tenho isso, eu vou dizer que o MDC entre AM e AN é um elemento específico dessa sequência. É o A índice MDC entre M e N. É isso que eu irei demonstrar. Como é que se prova isso? Então, a ideia aqui é a seguinte. Vou pegar R1, R2, até RS, números não nulos, e o RS mais 1 sendo um número nulo. E como é que seriam determinados esses R's, essa sequência de números R? Esses R's seriam os restos parciais no algoritmo de Euclides aplicado ao par MN. Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Eu vou calcular o MDC entre M e N. Então, eu faço a divisão de M por N, obtenho o quociente e um primeiro resto. Aí eu utilizo esse resto e faço a divisão de N por R1 para obter um outro quociente e o segundo resto. E vou assim em diante até que eu determine o MDC entre esses dois números. Qual seria o MDC neste caso? O último resto não nulo. Então, para indicar, R1, R2, RS são números não nulos e RS mais 1 é um número nulo. E estes seriam os restos parciais no algoritmo de Euclides aplicado ao par M e N. Ou seja,
o que eu estou dizendo é que aquele RS é o MDC entre M e N. É isso que eu estou dizendo. Assim, na hipótese, eu tenho o seguinte. Quando eu calculo o MDC entre AM e AN, isso é o MDC entre AM e AR1. Mas quem seria o R1? É o resto da divisão entre M e N. Mas, por sua vez, isso é a mesma coisa que o MDC entre AR1 e AR2. E quem seria esse R2? O resto da divisão entre N e R1. E assim por diante. Até chegar então no termo ARS e ARS mais 1. E daqui por diante, eu cairia no termo ARS e 0. Porque veja, na hora que eu estou fazendo o resto da divisão entre RS e RS mais 1, esse resto dá 0. E por consequência, o MDC entre o número e 0 é sempre este outro número. Então é ARS. Só que RS, por sua vez, é o MDC entre M e N. Portanto, o que eu acabei de verificar é que o MDC entre AM e AN é a índice MDC de MM. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Um segundo resultado que será verificado é o seguinte. Imagine que eu tenha A e B, dois números naturais, e M e N são números naturais ou zero, e além disso, A e B são coprimos. Então, se D é o MDC entre N e M, então o MDC entre A elevado a N menos B elevado a N com A elevado a N menos B elevado a N é igual a elevado a D menos B elevado a D. Como é que nós demonstramos essa afirmação? Veja, a prova disso vai seguir o seguinte raciocínio. Então, pelo algoritmo da divisão euclidiana, o que eu posso dizer é que existem Q e R pertencendo ao naturais unidos com 0, com o R sendo um número maior ou igual a 0 e menor do que N, tais que o M é da forma Q vezes N mais R. Aqui o que eu estou fazendo é apenas aplicando o algoritmo da divisão euclidiana em M e N. Como os dois são números naturais ou zero, eu tenho certeza que esse quociente vai estar no mesmo conjunto. E o resto é um número que vai ser maior ou igual a zero e menor do que N. Logo, o que eu tenho é o seguinte. A elevado a M menos B elevado a M, isso é A elevado a NQ mais R menos B elevado a NQ mais R. Perceba que esse NQ mais R no expoente eu posso separar da seguinte forma. Isso é A elevado a R vezes A elevado a NQ menos B elevado a R vezes B elevado a NQ. E aqui eu vou somar zero de uma maneira que favorite aquilo que eu quero demonstrar, ou seja, de uma maneira que me seja bastante favorável. Neste caso, eu vou somar A elevado a R vezes B elevado a NQ e vou tirar A elevado a R vezes B elevado a NQ. Agora, eu vou colocar alguns termos em evidência. Primeiro vai ser o A elevado a R. Então, eu vou pegar o A elevado a R que está nesta parcela e que está nessa parcela. Então, vai ficar A elevado a R vezes A elevado a NQ
menos b elevado a nq. Por conseguinte, o que me sobra é mais b elevado a nq vezes a elevado a r menos b elevado a r. Agora, eu vou utilizar um fato neste momento que eu não irei demonstrar. Eu só vou fazer a afirmação, mas eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu faço essa demonstração. O fato que eu irei evocar é o seguinte: como AN menos BN divide A elevado a NQ menos B elevado a NQ, novamente, eu não vou demonstrar isso, mas você já deve ter visto o card para o vídeo no qual eu faço a demonstração de que isso é verdade. Só vou utilizar esse resultado agora. Então, como isso aqui é verdade, nós temos o seguinte: A elevado a M menos B elevado a M. Quando eu estou calculando o MDC disso com A elevado a N menos B elevado a N, é a mesma coisa que calcular o MDC de A elevado a R, A elevado a NQ menos B elevado a NQ, mais B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R menos B elevado a R. Perceba que aqui eu só fiz a substituição do A elevado a M menos B elevado a M. Então, estou calculando o MDC dessa parcela com A elevado a M menos B elevado a N. E agora, um outro fato que eu irei utilizar é que eu posso manipular este MDC da seguinte forma: como A elevado a N menos B elevado a N divide essa parcela, então na hora que eu for calcular o MDC, esta parcela pode ser desprezada. Eu não vou demonstrar esse fato também, mas vai aparecer agora no alto da tela um card para o vídeo onde eu demonstro que esta passagem é possível. Então, neste caso, calcular o MDC desses dois termos é a mesma coisa que calcular este MDC. B elevado a NQ, A elevado a R menos B elevado a R, com A elevado a N menos B elevado a N. Agora, uma coisa que eu tenho que observar também da hipótese é que o MDC entre A e B é 1. Então, como o MDC entre A e B é 1, eu posso dizer que o MDC entre A elevado a N e B elevado a N também é 1, considerando que B não divide A e A também não divide B. Assim, o que eu posso afirmar é que o MDC entre A elevado a N menos B elevado a N, calculado com B elevado a N, é 1, já que B elevado a N não divide essa parcela. Mas, veja, se o MDC entre este número e B elevado a N é 1, então o MDC entre este número e qualquer potência de B elevado a N também é 1. Em particular, B elevado a NQ. Portanto, tendo observado isso, veja, o que eu tenho é o seguinte: vou calcular então o MDC entre A elevado a M menos B elevado a M, com A elevado a N menos B elevado a N. Aí nós verificamos que isso é o MDC da parcela B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R menos B elevado a R, com A elevado a N menos B elevado a N. Agora, considerando que este termo não divide B elevado a NQ, isso nada mais é do que o MDC entre A elevado a R menos B elevado a R, com A elevado a N menos B elevado a N. E aqui, por causa da proposição 1, eu posso dizer então que este MDC é A elevado a D menos B elevado a D, onde D é o MDC entre N e N. E por que eu posso dizer isso? Porque na realidade, quando eu estou fazendo A elevado a M menos B elevado a N, deixe-me fazer um quadrinho aqui,
É como se eu estivesse analisando a sequência A elevado a K menos B elevado a K. Então, eu estou analisando essa sequência com K estando entre os naturais ou zero. E aí eu percebi que calcular o MDC do termo de índice M com o termo de índice N é a mesma coisa que calcular o MDC com o termo de índice N e o resto da divisão entre M e N. E aí a proposição 1 me garante, então, que este cálculo me leva em A elevado a D menos B elevado a D. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Um outro resultado que eu irei demonstrar é este lema. O lema diz o seguinte: eu tenho dois números naturais A e B, esses números são coprimos. Eu ainda vou supor que eu tenho M, N, Q e R, que são ou números naturais ou zero, tais que o N é MQ mais R. Então, nessas condições, o que eu vou provar é que o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a M menos B elevado a M é igual ao MDC entre A elevado a M menos B elevado a M com A elevado a R mais B elevado a R. Como é que nós fazemos essa demonstração? Então, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: A elevado a N mais B elevado a N, isso é A elevado a MQ mais R mais B elevado a MQ mais R. E aqui eu posso separar essas potências da seguinte forma: A elevado a R vezes A elevado a MQ mais B elevado a R vezes B elevado a MQ. Daí, o que eu estou dizendo então é que A elevado a N mais B elevado a N é a soma desses produtos. E aqui eu vou somar zero, de maneira que o que vem em seguida me seja bastante favorável. O que eu vou somar aqui para ter essa soma zero que me ajude? Neste caso, eu vou somar A elevado a R vezes B elevado a MQ, e eu tiro em seguida A elevado a R vezes B elevado a MQ. E aqui eu vou colocar, então, algumas parcelas em evidência. A primeira parcela que eu vou colocar é a com A elevado a R. E neste caso eu vou colocar esta parcela e também esta aqui. Então vai ficar A elevado a R, que multiplica A elevado a MQ, menos B elevado a MQ. Mas agora o que sobra? B elevado a MQ, que vai multiplicar A elevado a R mais B elevado a R. Daí, quando eu estou calculando o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a M menos B elevado a M, isso nada mais é do que calcular o MDC de A elevado a R vezes A elevado a MQ menos B elevado a MQ mais B elevado a MQ, que multiplica A elevado a R mais B elevado a R, com A elevado a M menos B elevado a M. Agora eu vou utilizar o mesmo truque que eu utilizei na proposição anterior. Veja só. Eu sei que A elevado a M menos B elevado a M, ele divide A elevado a MQ menos B elevado a MQ. Isso está demonstrado num dos vídeos que eu já deixei anteriormente para você visualizar depois de ver este. Então, uma vez que eu sei disso, segue que o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a M menos B elevado a M, veja, como eu sei que este termo divide este pedaço, então na hora que eu for calcular o MDC, eu posso desprezá-lo. Então isso fica o MDC de B elevado a MQ, que multiplica A elevado a R mais B elevado a R,
com A elevado a M menos B elevado a M. Agora, o MDC entre A e B, por hipótese, é 1, eles são coprimos. Então, sabendo disso, nós vamos obter o seguinte. 1 é o MDC entre A e B. Em particular, acaba sendo o MDC entre B e qualquer potência de A. Então, seria o MDC entre B e A elevado a M, em particular. E isso também é o MDC entre qualquer potência de B e A elevado a M. Então, fica o MDC de B elevado a M com A elevado a M. Que eu posso reescrever dessa forma. É o MDC de B elevado a M com A elevado a M menos B elevado a M. E, portanto, isso acaba se tornando o MDC entre essa expressão e qualquer potência de B elevado a M. Em particular, essa potência aqui. B elevado a MQ, A elevado a M menos B elevado a M. Então, eu já sei que o MDC entre esses dois números é 1. Logo, quando eu estou calculando o MDC de A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a M menos B elevado a M, nós já verificamos que isso é a mesma coisa que calcular o MDC de B elevado a MQ com A elevado a R mais B elevado a R, calculado o MDC com A elevado a M menos B elevado a M. Como o MDC entre essa parcela e este valor é 1, então eu posso tirá-lo do cálculo do MDC e, portanto, isso acaba se tornando o MDC entre A elevado a R mais B elevado a R com A elevado a M menos B elevado a M. E isso era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Um segundo lema que eu irei demonstrar é o seguinte. Eu tenho dois números naturais, esses números são coprimos, e novamente eu vou encontrar 4 números naturais ou zero, que eu estou chamando de M, N, Q e R, de maneira que M seja igual a MQ mais R. Então, quando eu calculo o MDC entre A elevado a M menos B elevado a M com A elevado a N mais B elevado a N, então, o resultado disso vai ser o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a R menos B elevado a R, isso se o Q for par. Se o Q for ímpar, aí vai ser o MDC de A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a R mais B elevado a R. A diferença desse lema para o lema anterior é que no lema anterior eu deixei o MDC em função desta parcela. Agora, neste lema, eu estou calculando o MDC em função desta parcela, que tem a letrinha N. Como é que se demonstra isso, então? Veja, a demonstração se dá da seguinte forma. Se Q é par, então, o que eu sei é que A elevado a N mais B elevado a N vai dividir A elevado a NQ menos B elevado a NQ. E isso vem de um dos vídeos que eu deixei logo no começo deste, para que você possa assistir depois. Agora, perceba o seguinte. A elevado a M menos B elevado a M, ele pode ser expresso por A elevado a NQ mais R menos B elevado a NQ mais R. E isso eu posso escrever como A elevado a R vezes A elevado a NQ menos B elevado a R vezes B elevado a NQ. E agora eu vou somar e subtrair zero de maneira que isso me ajude naquilo que eu quero demonstrar. O zero que eu estou somando neste caso é A elevado a R vezes B elevado a NQ, e eu vou tirar A elevado a R vezes B elevado a NQ. Agora eu vou colocar um elemento em evidência.
O primeiro elemento que eu vou considerar é A elevado a R. E aí eu vou colocar, então, esta parcela com esta parcela. Então vai ficar A elevado a R, que multiplica A elevado a NQ menos B elevado a NQ, mais B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R menos B elevado a R. Assim, o que eu quero observar é que quando eu estou calculando o MDC entre A elevado a N menos B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a N, perceba, A elevado a N menos B elevado a N é esta expressão aqui. Agora, esta parcela, que está multiplicando A elevado a R, ela é divisível por A elevado a N mais B elevado a N. Então, no cálculo do MDC, eu posso desprezá-la. Então, isso fica o MDC entre B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R menos B elevado a R, com A elevado a N mais B elevado a N. Agora eu quero observar o seguinte. Como o MDC entre A e B é 1, a hipótese diz isso, nós temos que, veja, o MDC entre A e B é 1. Ele sendo 1, significa que o MDC entre A elevado a N e B também tem que ser 1, já que B não divide A. Isso significa também que o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com B continua sendo 1. E, por consequência, isso me garante, então, que o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com qualquer potência de B precisa ser 1, em particular B elevado a NQ. Daí, o que eu tenho? O MDC de A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a N menos B elevado a N. Isso fica, num primeiro momento, o MDC entre B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R mais B elevado a R, com A elevado a N mais B elevado a N. Só que veja, o MDC entre essa parcela e B elevado a NQ é 1. Então isso me permite escrever que este MDC que eu estou calculando nada mais é do que o MDC de A elevado a R mais B elevado a R com A elevado a N mais B elevado a N. E era exatamente isso que eu queria mostrar num primeiro momento. Por outro lado, se o Q é ímpar, então, o que também é possível de mostrar, e isso está num dos vídeos que eu deixei lá no começo, é que A elevado a N mais B elevado a N, ele divide A elevado a NQ mais B elevado a NQ. Agora, e aqui deixa-me fazer uma correção no enunciado, que eu só me percebi agora. Aqui no enunciado eu estou dizendo que NQ é igual a MQ mais R. E na realidade não. Na realidade, o que eu tenho aqui, M de Maria, é igual a NQ mais R. Senão não faz nenhum sentido aquilo que eu estou demonstrando. Agora, retornando, o A elevado a N menos B elevado a N, isso fica igual a A elevado a NQ mais R menos B elevado a NQ mais R. Isso é A elevado a NQ vezes A elevado a R menos B elevado a NQ vezes B elevado a R. E isso agora eu vou somar 0 a esta parcela, de maneira que me seja bastante favorável. O 0 que eu vou somar aqui é o seguinte. Eu vou somar A elevado a R
vezes b elevado a nq, menos a elevado a r, vezes b elevado a nq. Agora, no primeiro momento, eu vou colocar a elevado a r em evidência. Então, eu vou colocar essa parcela e esta. Então, eu tenho a elevado a nq mais b elevado a nq, menos b elevado a nq, vezes a elevado a r, mais b elevado a r, que é o que sobra. Assim, quando eu estou calculando, então, o MDC entre a elevado a n mais b elevado a n, com a elevado a m menos b elevado a n, isso fica o MDC entre a elevado a n mais b elevado a n, com a elevado a r, vezes a elevado a nq, mais b elevado a nq, menos b elevado a nq, com a elevado a r mais b elevado a r. Então, eu estaria calculando o MDC entre esses dois números. Novamente, quando que é ímpar, o a elevado a n mais b elevado a n divide essa parcela. Portanto, eu posso retirá-la do cálculo do MDC. Então, isso fica o MDC entre a elevado a n mais b elevado a n. E aqui ficaria o MDC de menos b elevado a nq vezes a elevado a r mais b elevado a r. Mas o cálculo do MDC, o sinal não importa. Então, isso é a mesma coisa que o MDC entre este número e b elevado a nq, que multiplica a elevado a r mais b elevado a r. Agora, como nós já vimos, o MDC entre este número e esta parcela é 1. Portanto, eu posso retirá-la do cálculo do MDC e isso se torna o MDC de a elevado a n mais b elevado a n, com a elevado a r mais b elevado a r. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Era precisamente isso que nós gostaríamos de demonstrar. Um terceiro resultado que eu irei demonstrar é o seguinte. Então, eu tenho dois números naturais, A e B, esses números são coprimos. E aí eu estou supondo que eu tenho 4 números naturais ou 0, indicado por M, N, Q e R, de maneira que M seja igual a NQ mais R. Veja, no primeiro lema, o que nós fizemos foi calcular A elevado a N menos B elevado a M, com essa parcela, e aí eu deixei em função do A elevado a M menos B elevado a M. No lema 2, eu peguei o mesmo MDC, só que eu calculei em função da variável N, e aqui era menos. Agora, o que eu vou verificar é o que acontece se no lugar desse menos, que foi observado nos dois lemas anteriores, for mais. Então, o que eu irei demonstrar é que o MDC entre A elevado a M mais B elevado a M, com A elevado a N mais B elevado a N, aí depende deste valor Q. Se o Q for par, isso será o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N, com A elevado a R mais B elevado a R. E no caso, se o Q for ímpar, aí ao invés de calcular o MDC com A elevado a R mais B elevado a R, o que vai ser calculado é o MDC com A elevado a R menos B elevado a R. Então vamos demonstrar essas coisas todas. Como se prova isso? Bem, se Q é par, o que nós temos é que A elevado a N mais B elevado a N divide A elevado a NQ menos B elevado a NQ. Ainda, veja, quando eu estou calculando A elevado a N mais B elevado a N, isso é A elevado a NQ mais R, mais B elevado a NQ mais R. E isso pode ser expresso como A elevado a R vezes A elevado a NQ, mais B elevado a R vezes B elevado a NQ. E aqui eu vou somar zero de maneira marota para que ajude naquilo que eu estou querendo verificar. Então veja, qual é o zero que eu vou somar neste caso?
Neste caso, o zero que eu estarei somando é este. A elevado a R vezes B elevado a NQ, menos A elevado a R vezes B elevado a NQ. Aí vou colocar em evidência, então, primeiro A elevado a R. Então fica A elevado a R e a parcela que eu vou considerar é esta com esta. Então eu tenho A elevado a NQ menos B elevado a NQ, mais B elevado a NQ vezes o restante. A elevado a R mais B elevado a R. Daí, quando eu estou calculando o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a M, isso nada mais é do que o MDC de A elevado a N mais B elevado a N. Agora perceba o seguinte, A elevado a N mais B elevado a M é dado por essa expressão. E este termo, que está na primeira parte desta soma, ele pode ser dividido por A elevado a N mais B elevado a N. Portanto, na hora que eu for calcular o MDC, eu posso desprezá-lo. E, portanto, o que eu terei calculado é o MDC de A elevado a N mais B elevado a N com B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R mais B elevado a R. Agora, da proposição anterior, nós vimos que o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com B elevado a NQ é 1. Portanto, no cálculo do MDC, eu posso desprezar essa parcela, e isso acaba se tornando o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N, com A elevado a R mais B elevado a R. E isso era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar neste primeiro momento. Por outro lado, se o Q é ímpar, então, o que é sabido também é que A elevado a N mais B elevado a N divide A elevado a NQ mais B elevado a NQ. Agora, novamente eu vou manipular o A elevado a N mais B elevado a N de maneira que eu chegue numa parcela que me seja favorável. Veja, novamente, A elevado a M eu posso escrever como A elevado a NQ mais R. A mesma coisa acontece com o expoente no B. E isso se torna A elevado a R vezes A elevado a NQ mais B elevado a R vezes B elevado a NQ. Agora eu vou somar zero de maneira inteligente. Então, esse é A elevado a R vezes A elevado a NQ mais B elevado a R vezes B elevado a NQ. E aqui, o zero que eu vou somar neste caso vai ser A elevado a R vezes B elevado a NQ. E aí eu vou tirar essa mesma parcela. Agora, eu coloco um A elevado a R em evidência. E neste caso, eu vou colocar esta parcela e esta em evidência. Então, eu tenho A elevado a NQ mais B elevado a NQ. E o que me sobra é menos B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R menos B elevado a R. Assim, veja, perceba o seguinte. A elevado a N mais B elevado a N divide esta parte aqui desta soma, na realidade a diferença de dois números. Então, como ele divide esta parcela, na hora que eu for calcular o MDC entre A elevado a N mais B elevado a M, com A elevado a N mais B elevado a N, eu posso desprezar essa parte no cálculo do MDC. E aqui no sinal negativo, como eu estou calculando o MDC, eu também posso desprezá-lo. Logo, o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a M mais B elevado a M
ele vai se tornar o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N, com B elevado a NQ, que multiplica A elevado a R menos B elevado a R. Agora, como nós já vimos na proposição anterior, o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com B elevado a NQ é 1. Portanto, isso acaba se tornando o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a R menos B elevado a R. E isso é o que nós gostaríamos de demonstrar. Portanto, está provado este lema. Com base nele, nós temos alguns corolários. Um primeiro corolário é esse que está aí na sua tela. Então, eu tenho A, B, N e M números naturais. O A e B são coprimos. O N divide M e M sobre N é um número par. Então, o que eu vou mostrar é aqui. O MDC entre A elevado a M mais B elevado a M com A elevado a N mais B elevado a N é 1 se A e B têm paridades distintas, ou seja, se um é par e o outro é ímpar. E 2 se A e B são ambos ímpares. Como é que se prova isso? Veja, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Já que M sobre N é um número inteiro e é um número par, eu posso dizer que M é N que multiplica M sobre N mais 0. Perceba que este aqui é o que faria papel de Q e este aqui está fazendo o papel de R se eu olhar para o lema 3. Assim, do lema 3, nós temos o seguinte. Quando eu calculo o MDC entre A elevado a N com B elevado a M, calculando com A elevado a N mais B elevado a N, isso é o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a 0 mais B elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, no fundo, isso é o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com 2. Porque aqui eu tenho A elevado a 0, que é 1, mais B elevado a 0, que é 1. 1 mais 1, 2. Agora, suponha sem perda de generalidade que o A é par e o B é ímpar. Ou seja, eu estou supondo que eles têm paridades distintas. Então, o que eu posso afirmar é o seguinte. Se o A é par, A elevado a N continua par. A potência enésima de um número par não deixa de ser par. E se o B é ímpar, a potência enésima de um número ímpar não deixa de ser ímpar. Então, aqui eu estou somando um número par com um número ímpar. Esse resultado é ímpar. Logo, neste caso, quando eu faço o cálculo deste MDC, é a mesma coisa que calcular este MDC. Só que como este termo é ímpar, eu sei que o MDC com 2 dá 1. Por outro lado, se A e B são ímpares, então, neste caso em particular, eu sei que A elevado a N é ímpar. B elevado a N também é ímpar. Quando eu somo um número ímpar com outro número ímpar, o resultado é par. Assim, quando eu calculo então agora o MDC entre A elevado a M mais B elevado a M com A elevado a N mais B elevado a N, isso acaba se tornando o MDC, como vimos, de A elevado a N mais B elevado a N com 2.
E como este número agora é par, este MDC vale 2. E isso é precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Tendo em vista todos esses resultados, então nós podemos analisar este exemplo. Veja, eu tenho n diferentes de m, e aí a primeira coisa que eu estou afirmando no item A é que quando eu calculo o MDC entre esta parcela e esta, o resultado dá 1. E como é que eu sei que isso é verdade? É porque nesse caso quem está fazendo o papel de A é 2 e quem está fazendo o papel de B é 1. Então, se eu olho para o resultado que eu acabei de demonstrar, como esses números têm paridades distintas, o MDC, então, neste caso, tem que dar 1. A mesma coisa acontece no item B. Por que eu sei que este MDC em particular é 1? Porque neste caso, quem está fazendo o papel de A, se eu olhar para o resultado anterior, é 2. E quem está fazendo o papel de B é 3. Tem paridades distintas, então o MDC tem que ser 1. E por fim, no último caso, por que este MDC obrigatoriamente vai dar 2? Porque veja, se eu estou olhando para o resultado que eu acabei de demonstrar, quem está fazendo o papel de A ali é 3 e B é 5. Os dois são ímpares, então o MDC tem que ser 2. Então, continuando nossos estudos, nós vamos demonstrar um teorema. O teorema diz o seguinte: eu tenho A e B, dois naturais coprimos, e eu estou supondo que n e m são números que são naturais ou zero. Além disso, eu vou pegar o MDC entre n e m, e eu estou chamando este MDC de D. Então, o MDC entre a elevado a m menos b elevado a m com a elevado a n menos b elevado a n é igual a elevado a d menos b elevado a d. E, além disso, o MDC entre a elevado a m mais ou menos b elevado a n com a elevado a n mais b elevado a n, o resultado pode ser 1, 2 ou a elevado a d mais b elevado a d. Como é que se demonstra esses resultados todos? Então veja, da proposição 2, segue que, quando eu estou calculando o MDC entre a elevado a m menos b elevado a n com a elevado a n menos b elevado a n, isso nós já provamos, isso dá a elevado a d menos b elevado a d. Isso já está demonstrado lá atrás. Agora vamos mostrar a segunda afirmação. Por outro lado, o algoritmo de Euclides para o cálculo de MDC ao par de números m e n nos leva a algumas possibilidades. E isso se eu ficar observando os lemas que eu acabei de demonstrar, os 3 lemas. Eu vou ter algumas possibilidades. Veja, quando eu estou calculando a elevado a n mais ou menos b elevado a n, e aí eu quero o MDC disso com a elevado a n mais b elevado a n, nós temos 3 possibilidades para esse cálculo. A primeira é a seguinte: isso fica a elevado a d mais b elevado a d com a elevado a zero mais b elevado a zero. Essa é uma possibilidade que vem do lema 1. A segunda possibilidade que vem do lema 2 é a elevado a d mais b elevado a d com a elevado a zero menos b elevado a zero. E a terceira possibilidade é a elevado a d menos b elevado a d com a elevado a zero mais b elevado a zero. E aí, veja,
A elevado a zero mais B elevado a zero, isso vai dar 2, porque esse termo é 1 e este também é 1. 1 mais 1, 2. E aí, quando eu tenho um elemento fazendo um MDC com 2, os possíveis resultados são 1 ou 2. Aí depende se este termo for par ou ímpar. No segundo caso, perceba que aqui eu vou ter 1 menos 1, que dá 0. Então, o MDC neste caso é A elevado a D mais B elevado a D. E no terceiro caso, eu tenho o mesmo problema. Eu estou fazendo o MDC com 2. Então, isso pode dar 1 ou 2. E isto é precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Um outro exemplo para nós analisarmos cálculos de MDC está na sua tela. Ele diz o seguinte: eu vou observar de saída que 2 ao quadrado menos 1 divide 2 ao cubo mais 1. Perceba, 2 ao quadrado é 4 menos 1, 3. 2 ao cubo é 8 mais 1, 9. Então, de saída, eu estou observando que isso é verdade. Eu vou mostrar que, dados n e m naturais, com m maior do que 2, eu tenho que 2 elevado a n menos 1 não divide 2 elevado a n mais 1. Perceba que m igual a 2 e n igual a 3 funciona. Mas se o m for maior do que 2, isso deixa de ser verdade. Como é que se mostra isso? Então vamos provar. Como 2 elevado a n mais 1 e 2 elevado a m menos 1. Esses números são ímpares, porque perceba, 2 elevado a n é uma potência de 2. Potência de 2 é par. Um par somado com 1 é um número ímpar. Um par, se você tirar 1, continua sendo um número ímpar. Então, esses dois elementos são números ímpares. Então, segue do Teorema 1 que 2 elevado a n mais 1 e 2 elevado a m menos 1. Quando eu estou calculando o MDC entre esses dois valores, eu só tenho duas possibilidades. Ou ele é 1, ou ele vai ser 2 elevado ao MDC entre m e n, mais 1. Na realidade, seria 1 elevado a este MDC, mas 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Agora, eu vou supor que 2 elevado a m menos 1 divida 2 elevado a n mais 1. Então, eu tenho dois casos para pensar. Primeiro é o seguinte. Veja, 2 elevado a m menos 1, se ele divide, então ele obrigatoriamente precisa ser igual a 1, considerando que o MDC entre esses dois números ou é 1, ou é 2 elevado ao MDC de mn mais 1. Então, a primeira possibilidade é, este carinho então é 1, já que o MDC tem que dividir os dois ao mesmo tempo. E, portanto, o que eu tenho aqui, 2 elevado a m fica igual a 2, e daqui m seria igual a 1, que é absurdo, porque eu estou supondo que o m é maior do que 2. Segunda possibilidade, 2 elevado a n menos 1 seria igual a 2 elevado ao MDC entre m e n mais 1. E isso significa, então, que 2 elevado a n ficaria igual a 2 elevado ao MDC entre m e n mais 2. E, portanto, dividindo essa equação toda por 2, eu teria o seguinte. 2 elevado a m menos 1 é igual a 2 elevado ao MDC entre m e n menos 1 mais 1. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Neste primeiro membro, eu tenho 2 elevado a m menos 1. Como o m é maior que 2, então eu sei que este cara não corre o risco de ser 1. Então isso é um número par. No segundo membro, eu tenho 2 elevado ao MDC de mn menos 1. Portanto, isso aqui é um número par mais 1.
Então aqui eu tenho um número ímpar. E isto só faz sentido se acontecerem duas coisas. Veja, para que o número par fique igual ao número ímpar, dada esta equação, o que precisaria acontecer é este expoente ser igual a zero. Porque aí aqui ficaria 2 elevado a zero, que é 1. 1 mais 1, 2. E aí eu teria um número par de um lado igual ao número par do outro. Então a primeira coisa que deveria acontecer é o MDC entre M e N precisa ser 1. Só que neste caso, aqui seria 0 e, portanto, eu teria 1 mais 1, que é 2. Então, eu teria 2 elevado a m menos 1 igual a 2. Então, a segunda condição que viria daqui é que m menos 1 tem que ser igual a 1. Ou o m, neste caso, se tornaria 2, o que novamente é absurdo. Portanto, o que eu acabei de demonstrar é que se o m for maior do que 2, 2 elevado a m menos 1 não divide 2 elevado a n mais 1. E isso é precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Um segundo corolário que eu irei demonstrar, embora tenha esse nome, é um resultado um tanto quanto longo, é este que está aí na sua tela. Ele diz basicamente o seguinte: eu tenho dois números naturais, coprimos, e aí eu estou supondo que eu tenha dois números n e m, que eles são ou naturais ou zero. Se o D for o MDC entre m e m, então, quando eu for calcular este MDC, eu vou ter três possibilidades. Ele vai ser A elevado a D mais B elevado a D, caso m vezes n dividido por d quadrado, o resultado disso for um número ímpar. Ele vai ser 2 se o resultado dessa divisão for par e A vezes B é um número ímpar. E ele vai ser 1 se o resultado dessa divisão for par e A vezes B também for par. Então vamos demonstrar isso tudo. Então a demonstração disso parte do seguinte. Imagine que eu tenha no primeiro momento A e B, ambos iguais a 1. Então, quando eu calculo o MDC entre A elevado a M mais B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a N, isso acaba se tornando o MDC entre, aqui fica 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. E este MDC, evidentemente, é 2. Uma coisa que eu quero observar também é que nessas condições, o AB é ímpar. Assim, o MDC entre A elevado a M mais B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a N, ele seria 2, independentemente da paridade de m, n sobre d quadrado. D seria o MDC entre m e n neste caso. Ou seja, neste caso em específico, o resultado seria válido. Então, o que eu fiz até esse presente momento foi ter demonstrado esse resultado quando A e B são ambos iguais a 1. Mostrei que é verdadeiro. Agora eu vou supor que um deles é maior do que 1. Então, suponha agora que o A é maior do que 1 ou o B é maior do que 1. Então, do teorema 1 que acabamos de demonstrar, temos que
o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a N pode ser 1, 2 ou A elevado a D mais D elevado a D. Eu tenho 3 possibilidades para esse MDC. Para facilitar a nossa vida, vamos escrever o seguinte. O M é D vezes M sobre D. Perceba que isso aqui é um número inteiro. E o N é D vezes N sobre D. Isso aqui também é um número inteiro. Agora, se M sobre D e N sobre D, se ambos são números ímpares, então, o que eu posso afirmar é que nós temos o seguinte, que A elevado a D mais B elevado a D, ele divide A elevado a N mais B elevado a N e A elevado a D mais B elevado a D também divide A elevado a N mais B elevado a N. Isso está num dos vídeos que eu deixei para ser vistos no início deste. Logo, nessas condições, então o que eu tenho aqui o MDC entre A elevado a N mais B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a N precisa ser obrigatoriamente A elevado a D mais B elevado a D. Porque D seria o MDC entre M e N. Então seria a maior potência possível para as duas parcelas daquela soma. E aí perceba uma coisa, se M sobre D e N sobre D são ímpares, significa então que MN sobre D quadrado continua sendo um número ímpar. E isso cai exatamente numa das possibilidades do resultado que estamos demonstrando. Reciprocamente, suponha sem perda de generalidade que N sobre D seja par. Assim, o que eu posso dizer é que existe um N' inteiro tal que N sobre D é 2 vezes N'. O que é equivalente a dizer então que este N é 2 vezes N' vezes D. Agora, se A elevado a D mais B elevado a D dividir A elevado a N menos B elevado a N, então, o que eu estou dizendo é que o MDC entre A elevado a D mais B elevado a D com B elevado a 2 N', isto é igual a 1. Por quê? Veja só. Essa parcela divide essa. Perceba que o MDC entre A e B é 1. Então, B divide esta parcela, mas não divide essa. Então, quando eu faço o MDC de A elevado a D mais B elevado a D com B, sem pensar no expoente, esse MDC daria 1. Consequentemente, este MDC se mantém como 1 se eu considerar qualquer potência de B, em particular B elevado a 2N'. Daí, o que eu tenho é o seguinte. A elevado a D mais B elevado a D. Isso é igual a o MDC entre A elevado a D mais B elevado a D com
A elevado a n mais B elevado a n. Mas eu já vou fazer a substituição do n por 2 n'(D), tanto no A quanto no B. E este MDC, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Se é o MDC entre A elevado a D mais B elevado a D, com A elevado a 2 n'(D) menos B elevado a 2 n'(D) mais 2B elevado a 2 n'(D). Perceba que essa expressão e esta são a mesma. A única coisa que eu fiz foi uma manipulação para reescrever essa parcela como sendo 2 vezes ela menos 1 vezes ela. Então não fiz nenhuma alteração. Só que este MDC ele pode ser reescrito da seguinte maneira. É o MDC de A elevado a D mais B elevado a D. Perceba que, como esta parcela é divisível por esta, eu posso tirá-la do cálculo do MDC e fica somente 2 vezes B elevado a 2 n'(D). Agora, como eu sei que o MDC entre essa parcela e este elemento é 1, então eu posso retirar este B do cálculo do MDC e isso vai virar o MDC entre A elevado a D mais B elevado a D com 2. Ou seja, o A elevado a D mais B elevado a D, ele só pode ser 1, ou A elevado a D mais B elevado a D é 2. E aqui eu tenho um absurdo. Portanto, o que eu acabei de demonstrar é que quando eu calculo o MDC entre A elevado a n mais B elevado a n com A elevado a n mais B elevado a n, isso vai dar A elevado a D mais B elevado a D se e somente se M sobre D e N sobre D forem ímpares. Isto é, quando eu faço M vezes N sobre D quadrado, isso necessariamente precisa ser um número ímpar. E essa é precisamente uma das afirmações do resultado que nós queremos demonstrar. Suponha agora que M sobre N dividido por D quadrado é par e AB é ímpar. Então, se AB é ímpar, A e B considerados isoladamente são ímpares também. Logo, o que nós já vimos é que quando eu calculo o MDC entre A elevado a n mais B elevado a n com A elevado a n mais B elevado a n, como A e B são ímpares, este MDC tem que dar 2. Por fim, se AB é par e N sobre D quadrado também é par, então, a hora que eu calculo este MDC, A elevado a n mais B elevado a n com A elevado a n mais B elevado a n, este MDC, como A e B agora vão ter paridades diferentes, obrigatoriamente ele tem que ser 1. E isso encerra a nossa
demonstração. Isso é precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. E por que eu tenho a certeza que A e B ambos não serão pares ao mesmo tempo? Porque lembre-se, o MDC entre A e B é 1. Se ambos fossem pares, o MDC seria no mínimo 2. Então, neste caso, eu sei que se A vezes B é par, é porque somente um deles é par. E é isso, então, que me garante esta última afirmação associada com o teorema que acabamos de demonstrar. Um último corolário que nós iremos demonstrar para encerrar a nossa conversa é o seguinte. Imagine que eu tenha A e B dois números naturais, com MDC entre A e B igual a 1, ou seja, A e B não podem ser ambos pares. E eu tenho dois números naturais, n e m, pertencendo aos naturais ou sendo zero. Se D é o MDC entre n e m, então, quando eu calculo este MDC, eu tenho três possibilidades. Ele vai ser da forma A elevado a D mais B elevado a D, se m sobre D for par. E, no caso em que m sobre D for ímpar, vai dar 2 se A vezes B também for ímpar, e vai dar 1 se A vezes B for par. Então vamos demonstrar isso. A demonstração segue basicamente aquilo que foi feito no corolário anterior, só que ela é um pouco mais fácil de ser enxergada por causa das condições que estão sendo solicitadas. Então veja, se o A e B ambos forem iguais a 1, então o que eu já sei é que A elevado a m menos B elevado a m, quando eu estou calculando este MDC com A elevado a n mais B elevado a n, isto aqui no final das contas vai ser o MDC entre 0 e 2, e isso é 2. E perceba que 2 pode ser expresso como A elevado a D mais B elevado a D, já que A e B são ambos iguais a 1. Então 1 elevado a qualquer coisa continuaria sendo 1. Note que isso independe da paridade de M sobre D e A vezes B. Ou seja, nesse caso o resultado estaria garantido. Então vamos registrar isso. Portanto, neste caso, o resultado é válido. Agora eu vou supor que um deles é maior do que 1. Suponha que A é maior que 1 ou B é maior do que 1. Pelo teorema 1, o que eu tenho é que A elevado a n menos B elevado a n, quando eu calculo o MDC disso com A elevado a n mais B elevado a n, este resultado ele pode ser 1, 2 ou A elevado a D mais B elevado a D. Sendo assim, escrevamos. Eu vou chamar o M de D vezes M sobre D. E o N eu vou definir como D vezes N sobre D. Perceba que como D é o MDC entre M e N, esses dois números são números inteiros. Agora, se M sobre D é par, então o que eu sei também é que N sobre D é ímpar. Logo, AD mais B elevado a D, isso vai dividir A elevado a M menos B elevado a M, e A elevado a D mais B elevado a D divide
A elevado a n mais b elevado a n. E por que eu estou garantindo que se um é par, o outro é ímpar? Porque, veja, quando eu calculo o MDC entre essas duas parcelas, essas que eu acabei de destacar, o MDC dá 1. Então, se eu assumo que o M sobre D é par, obrigatoriamente N sobre D precisa ser ímpar. Senão, o MDC entre eles seria no mínimo 2. Por isso que eu fiz esta afirmação, o que me leva a este resultado no tocante à divisibilidade. Assim, o que eu estou observando neste caso é que quando eu calculo então o MDC entre A elevado a N menos B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a N, como eu sei que D é o maior expoente possível para colocar em A e em B, já que o D é o MDC entre M e N, isso fica igual a A elevado a D mais B elevado a D. Então, se M sobre D for par, este resultado é garantido. Agora eu vou provar uma espécie de recíproca, ou seja, e se ele for ímpar? Eu não corro o risco de ter este mesmo resultado? Então vamos verificar isso. Agora, se M sobre D é ímpar, então, o que eu posso dizer é que M sobre D é da forma 2M' mais 1 para algum M' inteiro. Logo, eu estou dizendo que o M é da forma 2 vezes M' mais 1 vezes D. Além disso, uma coisa que nós devemos lembrar é que quando a gente calcula o MDC de A elevado a D mais B elevado a D com B elevado a 2M' mais 1 vezes D, este MDC sempre dá 1. Por quê? O MDC entre A e B isoladamente é 1. Então B não divide A. Se B não divide A, B não divide qualquer potência de A. E, consequentemente, B não dividiria uma potência de A somada com outro número que fosse diferente do seu simétrico. Portanto, o B dividiria este B elevado a D, mas não divide esse pedaço. Se o MDC entre essa parcela e B dá 1, o MDC entre este número e qualquer potência de B continua dando 1. Em particular, essa potência que está escrita na tela. Desta forma, se A elevado a D mais B elevado a D, se ele divide A elevado a N menos B elevado a N, então eu teria que A elevado a D mais B elevado a D, isso vai se tornar o MDC entre A elevado a M menos B elevado a M com A elevado a D mais B elevado a D. Por sua vez, isso se torna o MDC entre A elevado a 2M' mais 1 D menos B elevado a 2M' mais 1 D com A elevado a D mais B elevado a D. E, por sua vez, veja que eu posso reescrever essa parcela da seguinte forma. Isso é A elevado a D elevado a 2M' mais 1 mais B elevado a D elevado a 2M' mais 1. Tudo isso menos 2 vezes B elevado a 2M' mais 1 D, calculando o MDC com A elevado a D mais B elevado a D. Perceba que a única coisa que eu fiz foi um rearranjo,
Porque no fundo eu estou pegando uma vezes d elevado a este expoente menos 2 vezes ele. É equivalente a ter apenas menos 1. Então eu apenas rearranjei essa parcela para cair com esta cara. Agora, isto por sua vez, perceba que como essa parcela é divisível por esta, ela pode sumir do cálculo do MDC. Além disso, como o MDC entre este pedaço e esta parcela é 1, então eu também vou retirá-lo do cálculo do MDC e sobra apenas menos 2. Mas como no MDC o sinal não importa, eu posso deixar apenas 2. Então isso é o MDC entre 2 e A elevado a D mais B elevado a D. O que neste caso é absurdo. Porque veja, aqui eu estou dizendo então que o A elevado a D mais B elevado a D, ou ele é 1 ou ele é 2. Então eu tenho um absurdo. Portanto, o MDC entre A elevado a N menos B elevado a N com A elevado a N mais B elevado a N, este MDC vai dar A elevado a D mais B elevado a D, se e somente se o M sobre D for um número par. Então agora vamos verificar o que acontece se M sobre D for ímpar. Então suponha agora que M dividido por D é ímpar. Veja, eu tenho duas possibilidades para considerar aqui. Se A vezes B é ímpar, então os dois são ímpares, A e B. Logo, perceba o seguinte: quando eu calculo este MDC, agora sabendo que M sobre D é ímpar, este MDC só pode dar 1 ou 2. Como A e B são ímpares, aí o teorema 1 me garante que este MDC dá 2. Por fim, se A vezes B é par, perceba que neste caso eu estou trabalhando com números com paridades distintas. Porque se os dois fossem pares, o MDC deles seria no mínimo 2. E por hipótese o MDC entre eles é 1. Então quando eu afirmo que eles são pares, eu já estou dizendo que eles têm paridades distintas. Então, neste caso, o teorema 1 vai me garantir que quando eu for calcular este MDC, que isto aqui é 1. E isso encerra a nossa demonstração. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima!